Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira. Estamos aqui no estúdio 42B em Vitória, mais uma vez, para a entrevista do século. Essa e outras entrevistas você pode acompanhar no YouTube do Século Diário, nas plataformas de podcast e acompanhar também o Instagram, @tvséculo e o séculodiário.com.br. Para quem está chegando, a gente convida para conhecer e seguir a gente. E vamos falar nesse programa de um tema muito importante, né, para o Brasil, para o Espírito Santo, que é a Lei Maria da Penha e o enfrentamento à violência contra a mulher. Para isso, nós recebemos aqui a professora Roseli Pires, que é professora doutora do Departamento de Educação Física da UFES, coordenadora do Programa de Pesquisa e Extensão FORDAN, Cultura no Enfrentamento às Violências, e também a Júlia Brahim, que é coordenadora de produção do Cine Marias, evento que vai acontecer aqui em Vitória, dia 31 de agosto a 2 de setembro, lá no Cine Metrópolis, fica no campus da UFES de Goiabeiras. Então, bem-vindas, né? Obrigado pela presença. Primeiro, passar a bola aqui para a Júlia para ela falar, né, desse evento que estamos usando aqui de gancho, né, o Cine Marias, que vai trazer esse debate com a professora Roseli e outras convidadas sobre a Lei Maria da Penha. Você contar primeiro um pouco a gente o que é a segunda edição, né, desse evento. A segunda edição do Cine Marias, a gente está chamando de segunda mostra Cine Marias, Corpos Invisíveis, que é sobre dar visibilidade mesmo às identidades femininas no audiovisual. E o projeto também, ele tem o viés sobre a reflexão da Lei Maria da Penha, né? Ele tem esse ponto de partida e a gente vai andando por outros ganchos do corpo e território. A gente entra no Corpos Invisíveis. E é muito também sobre a questão da invisibilidade dentro do audiovisual, né? Do cinema, que a gente tem dados, eu estava até olhando esses dias, acho que foi no sábado, que a gente tem um gráfico que ele mostra que a gente tem pouquíssimas mulheres negras dentro do audiovisual. Enfim, é sobre uma reflexão sobre isso e também identidades femininas. Quando a gente entra dentro do projeto, não só mulheres cis, mas também mulheres trans, travestis e pessoas não binárias. E a gente vai ter uma mesa que vai abrir a nossa mostra, né? Porque ela também é composta de workshops, rodas de conversa, a gente vai ter algumas formações também da ONU Mulheres. E encerra com shows no dia 2, no sábado. E vai ter o painel depois da Lei Maria da Penha, que vai ser com a Elaine, do Todas Elas, a Jusileia Santos, que ela é do Libertas, da Rede de Apoio a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, a Jaqueline Moraes, né, nossa secretária estadual de Políticas Públicas para Mulheres, a Andréia Magalhães, da Delegacia das Mulheres, e a Roseli, que é coordenadora do FORDAN, que está aqui com a gente. Antes de entrar no tempo, só para dar um spoilerzinho, né, da convidada especial homenageada, que eu sou muito fã, inclusive. Fala aí. Sim, a gente vai ter o show da Lídia de Itamaracá, né, que vai fazer o encerramento da nossa mostra, mas ela também vai estar presente numa roda de conversa no sábado, dia 2, com outros griots capixabas, né, com griots capixabas, no caso, e vai ter uma homenagem a ela também. Então, ela vai estar presente em algumas atividades aí com a gente. Né? Pernambucana, né? A gente tem inscrições no Simpla para algumas atividades e outras são abertas mesmo, só chegar. E o @cinemarias, né? @cinemarias. No Instagram, segue quem lá. quiser saber mais, enfim, conhecer, participar. Aliás, de 31 de agosto a 2 de setembro. E aí a gente, aproveitando, né, esse gancho desse debate, trouxemos aqui a Roseli para falar um pouco com a gente, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores a importância da Lei Maria da Penha, né, como um marco, né, talvez, né, dessa política. Muita gente conhece, né, uma lei que é conhecida pela população, o que é até raro no Brasil, né. Então eu queria que você comentasse primeiro, assim, se ela é considerada um divisor de águas para vocês que trabalham nessa questão e por quê? Então, Vitor, boa tarde. A Lei Maria da Penha fazendo 17 anos, né? O que é 17 anos, a gente pensar? Você fica de maior quando você tem 18 anos. Então, ela é nova nessa perspectiva. Pensando que nós temos uma lei que é muito anterior ao descobrimento do Brasil, em que o homem ele tinha o direito às ordenações filipinas, o direito de bater, de maltratar a mulher, porque ele tinha que responder por ela. Então, é uma lei muito antiga e esta agora 17 anos só. É uma lei fundamental, né? Ela é considerada a terceira melhor lei do mundo pela ONU Mulher. Então, aí a gente já tem essa compreensão do que é a Lei Maria da Penha. E como você estava falando, ela está na boca do povo.
As crianças dizem assim, a Lei Maria da Penha. Tem meninas que eu já escutei falando, a Lei Maria da Moda. Então, eles até fazem adaptação, remetendo a uma lei que existe, que todo mundo, teoricamente, conhece. Mas a conversa nossa era assim, uma coisa é você falar, é você conversar sobre isso, tá no seu imaginário. Outra coisa é o inconsciente coletivo, né? Que é o processo de você entender o que isso realmente significa e como que há uma mudança de comportamento. Então, a gente vem de uma ordenação filipina, onde existia uma lei onde o homem tinha o direito e o dever de bater na mulher caso ela não tivesse de acordo com as regras sociais, onde a professora, para ela se movimentar, ela tinha que ter uma carta de autorização do marido, e todo esse processo, para uma lei que faz justamente o contrário, que é o homem não pode bater na mulher, não pode cometer violência física, violência psicológica, violência patrimonial, etc. Então, nós temos muito processo do patriarcado. Né? O que é o patriarcado? É o que nós temos sempre conversado no processo educacional, que é o homem que olha para a mulher com processo de objetivação. Então, ele olha para a mulher como um objeto que é dele e que tem que estar disponível. Então, não são raros os homens que obrigam as mulheres a fazer sexo durante a noite, porque é um objeto dele. Isso remete ao quê? A uma história nossa em que o homem chegava em casa, tinha um buraco no lençol, isso não é uma criação, é uma verdade que acontecia, as nossas pesquisas mostram isso. E ali ele subia na mulher, o filme O Nome da Rosa mostra, o Nome da Rosa não é, esqueci, mostra isso, em que o cara ia lá e ejaculava. Ele falava assim, eu era um pinico, a atriz relatando. E aí hoje ainda existem comportamentos assim, né? Como a novela agora mostrando, cara, mas eu só bato nela. É muito normal o marido bater na mulher, essa novela das 8, que está mostrando muito essa realidade da violência. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem com essa necessidade de reinventar um processo social, de trabalhar uma cultura machista, misógina, e a gente conversou racista, né, porque o recorte da violência contra a mulher negra é muito grande. E ela tem muitos avanços, ela tem muitas limitações ainda, e a gente vai conversar sobre isso, porque 17 anos é pouco, mas é uma conquista. Viu, Vitor? É uma conquista. Eu não consigo imaginar uma sociedade onde a Lei Maria da Penha não existisse. Né? Então, eu fico imaginando a minha mãe, no período dela, minhas tias, minhas avós, que não tiveram Maria da Penha. Como era isso? Eu não consigo imaginar. Se hoje nós temos dificuldades, limitações, eu não consigo imaginar uma sociedade onde não existisse uma lei que protegesse a mulher. É porque essa política, se você pensar assim, essa lei contribui para que a mulher saiba que ela tem direitos e que ela tem onde acionar, né? E falando que é uma coisa muito complexa, como você falou, essa coisa social, né? E o homem entenda que ele não tem o direito de cometer violência e mais, ele vai ter que responder por isso. Essa coisa da lei, a gente fala entre aspas, né, a lei pegar, né, no Brasil, que é uma questão igual. O SUS, a mesma coisa, né, no papel, uma coisa muito, muito avançada, mas na prática são várias questões que limitam para que se chegue ao que realmente está na lei, né? Então, eu queria também saber um pouco do que você vê como, apesar do avanço legal, o que falta ser aplicado e quais são também as possíveis brechas que ainda estão abertas, que dificultam que a lei realmente seja totalmente cumprida, porque os índices de feminicídio, de todos os tipos de violência contra a mulher ainda são gritantes no Brasil. Isso. Eu acho que a gente podia, então, falar um pouco de números, né? Então, o Brasil ainda hoje, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, recém-publicado, ele pegou 2020 e 2021, e lá ele mapeou que, por dia, são assassinados mais de 3 mulheres, por dia no Brasil. Dessas 3 mulheres assassinadas, 2 mulheres são negras. Quando a gente traz para o Espírito Santo, esse índice é pior, porque nós tivemos um aumento no Espírito Santo nesse período de 46% de feminicídio, um aumento, e dessas mulheres que foram assassinadas, todas 85% eram mulheres negras. E aí a gente entende o porquê de uma lei, Vitor, específica para poder tratar da questão da violência contra a mulher. Quais são os avanços da Lei Maria da Penha que a gente tem? Então, você pensa na lei do feminicídio. Você diz assim, a mulher precisa saber que ela tem uma lei que protege ela, o homem precisa saber que tem uma lei rigorosa, mas mais do que isso,
A justiça precisa saber que ela tem que proteger essa mulher, ela tem que punir esse homem. Então, o que é a lei? A lei é o constrangimento quando o diálogo não funciona. Então, quando há uma falta, uma ausência de direito, a lei é necessária se fazer presente. E a grande lacuna da Lei Maria da Penha hoje ainda é a implementação da lei. Então, quando você fala de feminicídio, né, nós temos, no Brasil, nós tivemos um aumento de quase 10%, por exemplo, né, antes do feminicídio, mas quase 10%, por exemplo, na questão do estupro. Isso é um crime hediondo, né, o estupro. Então, a gente vai percebendo, e aí chegando no feminicídio, o feminicídio de mulheres negras, ele é maior que o feminicídio de mulher branca, né? Está no anuário, mas também o anuário aponta a subnotificação do feminicídio. Aonde está a subnotificação do feminicídio? Sobre o corpo das mulheres negras. Então, os policiais que têm a função de notificar, né, o feminicídio, porque a gente tem o feminicídio e tem o homicídio de mulheres. Então, quando eles vão notificar o feminicídio de mulheres negras, eles fazem a subnotificação e notifica como homicídio de mulheres. Por quê? Porque existe já uma preocupação da política pública de mapear esse feminicídio negro. E por que isso é feito? Né? Para poder, para alguns governos, não parecer uma ausência de política pública. Uma ausência de política de segurança pública mais efetiva. A segunda coisa importante que a gente acha da Lei Maria da Penha é a questão da medida protetiva de urgência. Estávamos conversando, né, eu, você, Júlia. A medida protetiva de urgência, ela é uma medida cautelar. Ela diz 48 horas. Então, existe um documento que foi também divulgado, né, no final do ano passado, que até usei na entrevista do Fantástico, que ele faz uma análise, esse documento é do CNJ, em parceria com o Instituto Maria da Penha. Faz uma análise das medidas protetivas. E aí a gente, né, eu, Fordão e mais a equipe, pegamos esse documento e fizemos uma linha entre negativa de medida protetiva, aumento de feminicídio e morte de mulheres negras. A gente percebeu que essa negativa de medida protetiva estava diretamente ligada ao aumento de feminicídio e morte de mulheres negras. Então, o nosso Estado ele tem um aumento de negativa de medidas muito grande. Isso em números. Agora vamos voltar para o anuário. Em números diz, o Brasil hoje recebe, nesse período, recebeu de 2020 a 2021, juntando os 2 anos que o anuário fez a análise, 1 milhão de solicitação de medidas protetivas. Então, 1 milhão de medidas foram solicitadas. A gente não está dizendo que a mulher chegou na delegacia. Isso muito mais. Porque a gente sabe que tem mulher que chega na delegacia e o inquérito não é aberto. Mas, nesse caso, foi aberta a solicitação de medida protetiva. Né? Não necessariamente de inquérito. Mas foi aberta a solicitação de medida protetiva. 1 milhão. Deste 1 milhão, Vitor, nós tivemos mais de 200 mil mulheres no Brasil que não receberam a medida protetiva. Mais de 200 mil mulheres, a Justiça diz, eu não estou preocupado com você, se vire. O que isso significa a medida protetiva? Vamos lá, vamos para o Estado e aí eu chego na importância da medida, que eu vou dar caso específico do trabalho que a gente faz. Quando você chega no Estado, do Espírito Santo, nós tivemos 23 mil mulheres batendo na porta da Justiça solicitando medida protetiva. Dessas 23 mil, você tem mais de 6 mil mulheres que não receberam. Então, se você pegar dados nacionais, você tem em torno de 24% das mulheres que pedem socorro não são atendidas. Se você traz para o Espírito Santo, você tem um aumento, 25%, mais de 25%. O que é uma medida protetiva? Então, vamos dar exemplo claro. Nós tivemos uma mulher em São Pedro, que ela recebeu medida protetiva, uma mulher negra, recebeu medida protetiva, mas o agressor não saiu de casa. Então, ele estava, né, utilizando de vários processos psicológicos, depois a gente vai falar da questão psicológica, sobre ela, inclusive pegou os medicamentos que ela estava com doença mental e jogou fora. Então, ele estava conseguindo, nesse processo, aí monitorar ela. E o Fordão, então, entra no processo, ficamos sabendo, ele sai para trabalhar, a gente chega na periferia, conversa com a irmã, vai na unidade de saúde, Vitor, que é um outro problema, a gente precisa do medicamento, porque sem o medicamento ela não consegue sobreviver e se fortalecer, porque ele vai procurá-la.
Então, ela precisa estar com medicamento para dar conta disso. Não podemos, professor. Porque o medicamento dela, a receita vence daqui a 2 meses. Eu disse, você não está entendendo. É mulher vítima de violência, eu preciso desse medicamento hoje. Então, a gente chega às 8 horas da manhã e sai quase meio-dia da unidade de saúde só para resolver isso. Da unidade de saúde, a gente, então, foi para a delegacia lá próxima. Chegamos lá, conversamos. Ele vai chegar de noite, a gente precisa que você tenha a proteção. Se ela ligar, que a polícia vá para socorrer. Perfeito, professor, ok. Aí a gente vai para a casa dela. Já tínhamos passado pelo CRAS, chegamos na casa dela, conversamos com a irmã, não vai? Não, vai. Você tem que dar um crédito à sua irmã, que as coisas vão dela. Precisa de rede de apoio. A mulher não quer sair da violência. Ela precisa de rede de apoio, porque não é fácil um processo desse. Ok. Aí, nesse meio tempo, os homens são muito parceiros entre eles. Alguém da periferia disse para ele que a gente estava no bairro. Ele sai do serviço, quer chegar às 7 horas da noite, chega mais cedo em casa. E nós estávamos conversando com ela e eu trabalho muito com a questão da espiritualidade. Me deu um negócio. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Pegamos o carro, fomos embora. Quase chegando em casa, chega o telefone. Ele está aqui. O que eu faço? Eu falei, esconde na casa da sua irmã. Então, a gente vai relatar o caso para entender o que é a medida protetiva. Esconde na casa da sua irmã que a gente vai mandar uma polícia, um carro da polícia. Aí ela correu para a casa da irmã, trancou o cadeado e falou para todo mundo que ela não estava. E ele começou a gritar. Ela no meio da rua, enlouquecida. Aí, começamos a ligar. 190, né? Vamos ligando. Vamos mandar o carro da polícia. O que está acontecendo? Não, mas ela está em iminência de ser morta? Eu falei, não, eu quero que ela esteja viva, é por isso que eu estou te chamando. Mas aonde que é? Não conseguimos. Aí eu consegui acessar, a gente da educação física dá aula para muitos policiais. Aí tem um parceiro maravilhoso. Você pode dar? Não, professor, eu estou mandando agora o carro da polícia. Mandou o carro da polícia. O carro da polícia chegou lá, ele estava na rua e perguntou o que está acontecendo. Vitor, ele estava descumprindo a medida protetiva. Entende? Isso dá cadeia. Você está entendendo o que é a medida protetiva? Então, ela tinha uma medida protetiva e ele estava descumprindo a medida protetiva. A polícia pega ele e leva para a delegacia. Então, a medida protetiva, ela é uma proteção inicial para essa mulher. Quando você diz, está negando a medida protetiva, por quê? Não tem custo para o Estado. Não é um processo criminal contra o agressor. Por que você está negando a medida protetiva? O outro agravante que a gente vê muito na medida protetiva é quando a juíza tira, ou o juiz tira a medida protetiva da mulher sem primeiro escutar, fazer o oitivo. Então, ela tem a medida protetiva por quanto tempo? Diz a lei, enquanto ela necessitar. Lá não fala 6 meses ou não, enquanto a mulher necessitar. A lei atual, inclusive, diz, não precisa nem mais de fazer boletim de ocorrência, nem abrir inquérito policial. A mulher chega, escuta a mulher, e você dá a medida protetiva. Aí sim, depois tem audiência de custódia para analisar, mas inicialmente ela sai de lá com a proteção dela. O que acontece quando você tira a medida protetiva da mulher? Você está dizendo para o agressor, a justiça não está mais protegendo. Mas acontece que já passou muito tempo. Gente, quem conhece a violência contra a mulher diz que ela é permanente. Não tem validade, né? Ela é permanente. Então, vamos voltar num caso específico que nós tivemos. Uma outra mulher com medida protetiva. Ela recebeu em julho desse mês uma notificação que a medida protetiva dela tinha sido retirada. Quando chega o documento, que ela faz assim, chega para elas, ela faz a foto e manda imediatamente para o nosso núcleo jurídico, porque o Fordão tem um núcleo jurídico, um núcleo social, um núcleo cultural. Vou falar um pouco disso. Esse caso anterior que você falou, com todo esse apoio de vocês, a dificuldade que foi. Você imagina uma mulher sem uma rede de apoio. E as que chegam também à delegacia, ou chegam a denunciar, né? Aí, Vitor, essa mulher, então, é notificada que a medida dela tinha sido retirada. Por que ela recebeu a medida? Porque o agressor tentou assassiná-la pelas costas com facada com as 5 crianças na cozinha. Por isso que ele foi preso. Só foi solto e ela ficou com a medida. Ok. Quando ela manda o documento, a medida protetiva dela tinha sido retirada em outubro de 2022. E ela foi notificada em julho de 2023. Ela estava esse tempo todo sem medida protetiva. Sem saber. Sem saber. E o agressor também.
Quando, e aí a gente foi monitorar, quando chega a notificação para ela, porque chega para ele também, ela não sabia ainda o que era, ela mandou, chegou um negócio para mim. Ela começou a reclamar. Ele está vindo aqui em casa, está invadindo a minha casa, está me agredindo. O que está acontecendo? E a gente falou, não, porque agora ele já sabe que você não tem medida protetiva e que ele não pode ser preso, a não ser que ele cometa uma infração muito grave contra você. Aí o que a gente faz, Vitor? Vai de novo solicitar outra medida protetiva para essa mulher. Aciona a Defensoria Pública, que é assim, a mãe dos pobres, é a advogada que nos ajuda. Porque a mulher pobre de periferia não tem como pagar uma advogada. Aciona a Defensoria Pública, nesse caso. A Defensoria fez todo o processo, solicitou a medida protetiva, não saiu, teve que fazer uma audiência. Ela foi para a audiência junto com a nossa advogada. Na audiência, a juíza disse para ela, você não precisa de medida protetiva. Se você precisasse, você teria vindo aqui, feito o boletim de ocorrência. Então, você tem que provar, você está entendendo? Que você precisa da medida protetiva. Então, o cara tem que ficar te agredindo para você precisar da medida protetiva, que é o contrário, ele não te agride porque você tem a medida. Olha a inversão. E aí, a audiência foi uma coisa muito constrangedora, da mulher sair de lá chorando pela forma como ela, a mulher negra, pela forma como ela foi tratada. Ela tinha que provar que ela precisava da medida protetiva e, para isso, ela foi extremamente constrangida. Então, isto é uma medida protetiva e a importância da medida protetiva para a mulher. A terceira coisa é a questão que agora, né, a gente tem, que é a lei de 2021 sobre a questão emocional, a violência psicológica. Por que para nós isso é um avanço importante? Quase não existem casos de registros de violência psicológica contra a mulher. Então, você vai lá, pega o boletim de ocorrência. Por que foi fazer? Ou agressão física, patrimonial, ela foi assaltada, ela foi roubada do próprio marido. Muito marido faz isso, né? Roubar as coisas da mulher, enfim. Questão patrimonial, por exemplo, nós temos um caso sério, tá? Se quiser cortar, você pode falar. Tem um caso sério. Eu ia falar que toda violência física, ela certamente passou por uma violência psicológica. Exatamente, para chegar, antes, né? Durante, depois, é uma escada, né, Vitor? Ela vai começar, ele vai testando. Alguns casos não, mas a maioria sim. Então, o caso dessa, por exemplo, é a Rosemary Casoli. Rosemary Casoli sofreu violência há 24 anos. O caso dela foi arquivado, porque a justiça demorou a julgar. E aí ela perdeu a medida protetiva, a juíza tirou a medida protetiva dela e ela ficou à mercê do agressor. E aí todo esse processo, ela só volta a ter a medida protetiva quando o advogado do agressor chega na casa dela e aperta o pescoço dela. Então a justiça diz para o agressor assim, olha, periferia, não vai dar nada. E isso fortaleceu a ele e o próprio advogado dele, que era irmão, que a agrediu. Nesse processo, ela então sai da vara de violência contra a mulher e vai para a vara criminal. A vara criminal é que deu a medida protetiva para ela. Só que quando deu a medida protetiva para ela, ela ficou resguardada. O agressor não foi julgado na vara de violência contra a mulher, vai ser julgado agora dia 5 de setembro. E o problema maior dela nesse caso, além dele ainda continuar monitorando ela, é que ela tem uma dívida, né, que é a violência patrimonial, de quase R$600 mil, porque ela era casada com ele, e todas as dívidas que ela fez no material de construção, onde ele violentava ela nesse material, ela fez uma obra de arte, Artemise, com base nisso, e ela então agora, recentemente, no começo do mês passado, ela teve o dinheiro dela, que ela é professora do Estado, da Prefeitura de Cariacica, ela teve o dinheiro bloqueado, olha só, a permanência da violência, por causa dessa dívida, sendo que você não pode bloquear salário. Então, é uma mulher que sofre uma violência psicológica, sofre violência física, sofre violência patrimonial, porque o Estado não conversa, Vitor. Se você for, por exemplo, na vara de alimentos, né, que é a vara de família, para pedir a questão alimentar e tal, essa vara vai analisar o seu caso sem saber que você é vítima da violência da vara de mulher. Sendo que isso muda tudo. Quando você analisa uma pensão... dados, né? Sim. O próprio documento do CNJ diz isso. Existe uma ausência de diálogo entre as varas. Então, é um processo que a gente precisa. E aí, voltando na questão da violência psicológica, que eu quero enfatizar, que eu conversei com vocês, é a questão
das mulheres que estão se suicidando, um número muito grande. A violência, hoje o Brasil é o país que mais produz violência emocional, né? Ele tem um recorde grande aí de processo de doença mental. E as mulheres, as que a gente mapeia principalmente, tentam violência, e isso está no nosso boletim jurídico, tentam violência em detrimento das violências, tenta suicídio em detrimento da violência que ela está vivendo. Então, nós tivemos uma que o cara estava preso, ela estava na casa dela, ele é solto, sem avisar nem nada, ele usa droga, sobe, quebra a casa dela toda, tinha uma criança pequena, machuca o menino pequeno junto com ela, ela é acolhida por essa família, a família esquece que o morro, ele também tem isso. Então, uma colega no morro abre a porta e bota ela lá dentro depressa, antes que ele mate ela. E aí, depois que ele desaparece, ela sai e as pessoas não prestam atenção. Ela tinha tomado uma cartela de medicamento para poder suicidar. E vai tentar se matar no mirante. Quem conhece Grande São Pedro sabe que lá em cima tem um mirante. Só não consegue efetivar porque uma pessoa chega por trás e consegue tirar ela daquele processo. Então, entendendo isso, a doença mental, e ela tem uma derivação, né, inicialmente nos processos emocionais e tal, mas também muito na violência física, porque ela sofreu toda a violência física, a mulher chega muito, sim, a essa questão de tentar se suicidar, em detrimento de toda a violência que ela está vivendo, de uma justiça que não está dando resposta para ela, que ela não está conseguindo o que ela precisa. Então, o que ela vê? A forma de resolver isso é acabando com a própria vida. Porque também você falou agora, geralmente as leis, muitas vezes, elas são mais genéricas, tentam abarcar, mas a gente tem, como você já falou um pouco também, né, Rodrigo, alguns recortes, né, a Júlia estava falando aqui também, né, dos debates no Cine Marias, ou seja, a questão da saúde mental, eu não sei quanto ela está contemplada, as questões de raça, de gênero, enfim, são algumas questões. Como é que isso está na lei? Como é que isso precisa ser complementado? Como é que você enxerga isso? Ótima pergunta, Vitor. Então, assim, quando a gente pensa o enfrentamento à violência contra a mulher, a nossa fala tem sido sempre, não tem como enfrentar a violência contra a mulher só com o recorte de gênero. É urgente o recorte racial. Por quê? Se nós estamos dizendo que do Espírito Santo, das mulheres que morrem, 85 são mulheres negras, nós estamos dizendo que tem um grupo específico que não está sendo contemplado pela Lei Maria da Penha. E por que não está sendo contemplado? Porque a lei, quando ela foi proposta para ela ser reajustada de acordo, né, com a forma da violência se manifestar. Então, a violência, a gente está falando aqui dos travestis, né, das mulheres trans, é diferente, né, de uma mulher que ela não tem esse recorte. Quando você está falando da mulher negra, também é uma outra forma, porque a gente sempre fala, é mulher negra e de periferia. Ela é de periferia principalmente porque ela é negra, porque a gente tem o processo de escravização dos corpos negros. Então, no caso da mulher negra, por exemplo, você tem, a gente está mapeando dentro do aplicativo, que a gente já vai falar disso também. Então, você tem, quando você faz o geoprocessamento dos dados, você fica analisando ali onde estão as redes de apoio da mulher que sofre violência na periferia. Então, onde está o CRAS, onde estão as unidades de saúde, há um desencontro. A mulher que sofre violência, por exemplo, nesse bairro aqui, ela está cadastrada lá no outro CRAS, embora o CRAS esteja do lado dela. Só que o bairro dela está cadastrado no outro CRAS, então ela teria que pegar um ônibus, se deslocar. Então, tem todo esse processo também de dificuldade. Sem contar que a periferia, ela não conta, por exemplo, né, com uma DEAN. Onde está a DEAN? Qual é o bairro que está a DEAN? Não é a periferia. Né? Então, aí a gente está falando de cultura também. DEAN é a delegacia. Olha que fantástico, Vitor. A gente está falando de cultura, nós mapeamos isso. A criança dessas mulheres, a gente não está falando só vítima de violência, mas as mulheres em vulnerabilidade, negras de periferia, elas precisam de um espaço de lazer. Sim. Por que elas precisam de espaço de lazer? Porque também muitas das mulheres precisam trabalhar o dia todo e elas são mulheres só. Precisam trabalhar o dia todo. Aí você vai no CRAS e pergunta, quem faz a inscrição para ter acesso aos cajuns, por exemplo? Não é a mãe que vai ao cajum e faz. O cajum hoje virou um espaço que para você conseguir uma vaga, você precisa ir ao CRAS.
estar em vulnerabilidade, na maioria das vezes, violências, para conseguir uma vaga. Então, a criança que está lá, ela está já por causa de um problema. Ela não está lá para poder se fortalecer para não ter o problema. Você está entendendo? O Caju é um equipamento voltado para a juventude, né? Um equipamento da assistência social, né? Equipamento público da assistência social voltado para o atendimento. Que atende as crianças, das crianças da periferia. Então, assim, da juventude, o né? Que também é um espaço da juventude, importante. extremamente importante. Mas a gente remete ao Cajum porque são crianças que não podem ficar sozinhas em casa. Porque se a mulher sai para trabalhar, a criança está sozinha, o próprio Conselho Tutelar vai lá e retira a criança da mulher. Então, tem toda essa problemática que a gente precisa estar pensando quando se fala de 17 anos da Lei Maria da Penha. A justiça é fundamental, voltando ao recorte racial. Sim, uma pesquisa em parceria Toronto e Brasil diz que as delegacias são extremamente racistas. As mulheres negras de periferia que vai à delegacia para fazer a denúncia, elas sofrem constrangimento na delegacia. Isso não vai longe. Né? Já disse para vocês, a gente levou uma mulher, chegou na delegacia, na DEAN, e lá essa mulher estava com trança, e no boletim de ocorrência dela, que ela fez no registro, dizia que ela estava com Rastafari e grifada. Estava com Rastafari, que ela saiu com Rastafari, com dinheiro de Bolsa Família. Ela não estava de Rastafari, ela estava de trança. Quem fez a trança foi a filha. Então, quando você pega a sentença negando a medida protetiva a esta mulher negra, com a justificativa, porque ela estava de Rastafari, com dinheiro de Bolsa Família, que não pode ser usado, que esse homem acompanhou essa mulher até o local para buscar o ponto de ônibus. O próprio boletim dizia, ele xingou ela de puta, de piranha, e ele roubou, ele pegou o dinheiro dela, rasgou a roupa dela. E como que a juíza invisibilizou isso e criou todo um enredo para justificar que, abre aspas, possivelmente é assim que eles se tratam no cotidiano. E aí a gente volta a Angela Davis. Né? Angela Davis diz, existia e ainda existe uma necessidade da sociedade estigmatizar a família negra e periférica, como se as relações da família negra e periférica, como fizeram com os escravos, fossem as relações animalescas. Então, não se tratam assim no cotidiano. Não se tratam. E ela foi solicitar ajuda da justiça, proteção da justiça, justamente porque não se tratam. Então, o que a juíza deveria ter feito é dada a ela a medida protetiva de urgência. E assim, para a gente entender melhor a lei, além da medida protetiva, quais outros mecanismos, quais outras políticas que derivam da Lei Maria da Penha? Então, vamos lá. A mulher sofreu. Eu gosto sempre de dar exemplo, eu trabalho com o Benjamin, eu acho que a narrativa ajuda a gente a entender. Então, quando você, no nosso caso, a gente pega uma mulher, né, a nossa advogada, a doutora Laila, principalmente, leva para a delegacia, e essa mulher sofreu violência, então ela pode pedir a medida protetiva, que é a distância dessa pessoa. Ela pode pedir processo criminal, você vai abrir processo criminal contra ele, mas ela não é obrigatório, né? Ela pode pedir. Ela pode pedir afastamento do lar, então ele está morando com ela, pode pedir afastamento, a polícia vai lá, tira ele do lar. Na periferia isso não acontece, é muito difícil, né? Porque a polícia entrar em morro é complicado, mas enfim, um pouco desse movimento. E ela pode pedir também a pensão, a medida protetiva para os filhos. Isso aí é raro. É raro. Né? Geralmente, isso é um problema, né? A gente estava falando até da Milena, né? Que ela foi assassinada. O agressor, ele usa muita criança como isca. Então, o que geralmente a justiça faz? Faz a medida protetiva só para a mulher. Ao dar a medida protetiva para a mulher, ela não pode se aproximar do agressor e vice-versa. O agressor não pode se aproximar dele, porque também a mulher não pode. Ela perde a medida se ela também se aproximar. Só que esse marido continua tendo o direito de ver as crianças. Entende? Sim. Ele continua tendo direito. E como é que ele vai ver essas crianças? As crianças são menores, vão sozinhas ver o pai? Não. Então, o que ele faz? Ele marca para pegar, marca para levar, não entrega, a mulher vai buscar. A gente teve um caso sério disso. Ela diz, ele não entregou desde ontem, o que eu faço? Eu falei, não vai. Se você for buscar, você não volta à vida. Acha seu pai, sua mãe, alguém. Mas nem sempre você tem um pai e uma mãe para fazer isso. É alguém disponível. Então, assim, é uma complexidade. Por isso que eu digo para você, vara de violência contra a família e vara de violência e vara de família tem que dialogar. Porque quem decide a
questão de pensão alimentícia, quem é a organização dos filhos, é a vara de família. Quem vai determinar sobre a questão da violência contra a mulher é a vara de violência. Então, se não há um diálogo, você não consegue saber. Bom, e aí, entrando nessa questão, voltando aqui para o Cine Marias também, porque a Júlia está falando de algumas questões que tem ali, né, que tem espaços dentro nessa mostra, né, que é artística e tal, também alguns espaços para algumas ações, né? Eu queria que você contasse para a gente. A gente vai estar com o ônibus rosa, né, da Convides, que vai estar recebendo, em parceria com a OAB Mulheres e com o Núcleo das Margaridas, denúncias pela Lei Maria da Penha e também instruindo mulheres vítimas de violência que tenham interesse realmente em denunciar esses casos, e elas acompanham também. E também a gente vai ter com a Defensoria Pública um mutirão de retificação de nome social e gênero, em que os defensores eles garantem a gratuidade do processo de retificação de nome social. Uhum. Eles vão estar acontecendo no dia 1 e 2. Dia 31 e dia 1º. 31 de agosto e 1º de setembro de 2023, né? Vou lembrar, então vai estar acontecendo essa ação que vai ser ali na UFES. Então, vai ser no estacionamento em frente ao teatro. É interessante que o que a Roseli está falando tem a ver com isso, né? Quer dizer, a existência da lei, ela precisa desse arcabouço, dessa organização jurídica dos poderes públicos, mas assim, a importância do acesso da informação das vítimas de violência, né? Então é uma oportunidade também, fica esse chamado, né? Para quem talvez ter dúvidas, né, do que fazer, né, como buscar uma orientação, enfim, porque é uma situação de muita vulnerabilidade, onde tipo assim, é difícil, né, saber o que fazer, a gente sabe como operam esses mecanismos, né, desse patriarcado, enfim. E, Vitor, isso é uma coisa tão séria, né? Quem que precisa fazer esse enfrentamento, né? Que é um pouco da conversa que está fazendo, né? A justiça, sim. Mas é também a educação, também a cultura, né? Os meios de comunicação. O que você está fazendo é sensacional. Eu estava assistindo, né? TikTok. Não era TikTok. Instagram, aqueles vídeos em curto. E um rapaz achando que ele estava abafando muito. E ele falando como é que o homem faz sexo com a mulher, como é que a mulher gosta. Você tem que pegar no cabelo dela, tem que puxar assim. Não é assim machuca. É assim que pega. E quando você aperta o pescoço dela, não é assim que você aperta, porque assim machuca. Então, assim, o que ele estava dizendo era violência contra a mulher. Não, isso está sendo travestido, né? Travestido de amor, de cuidado. Isso já foi muito debatido, tal, né? Os tons de cinza. Isso já foi muito discutido. A gente teve um caso seríssimo, aluna da universidade, que o cara batia nela só durante a relação sexual. Ele violentava muito ela, uma pessoa assim, de muito poder, ela era personal. Mas durante a relação sexual ele arrebentava ela. Chegar ao ponto, e ela chegou para a gente, o Ministério Público mandou para o Fordão, a gente não atende só mulher de São Pedro. Mandou para o Fordão e na escuta, né, a gente na pesquisa colocou síndrome de Cinderela, que isso é muito culpa também desse processo que a gente tem de Hollywood, que a mulher tem que ter um homem, que vai salvar a vida dela, que vai pegar o sapatinho, vai trocar. E aí, quando ela chega para a gente, ela vai dizer, olha, um cara religioso, ele toca na igreja, uma pessoa maravilhosa, é um policial, é um homem glamuroso, mas na relação íntima ele me bate. E ele me bate dizendo, me fazendo acreditar que eu gosto. Não tem essa história? A mulher gosta disso, né? Faz bem feito. Então, assim, tem todo um processo machista por trás desse tipo de produção assim, de mídia, e que a gente, às vezes, não presta atenção. Eu fui nos comentários, mais de 2.000 comentários. Não vi comentário dizendo isso é violência contra a mulher. Vi assim, esse aí sabe como é que trata uma mulher. Tá vendo? É assim, não pode agredir. Tem que puxar o cabelo de uma forma específica. Tem que fazer o tranco. Então, assim, também a gente tem o processo dentro da formação das mulheres. Sim. Então, é necessário as escolas trabalharem isso, os espaços de cultura trabalharem isso. Ver as músicas, aquela música, né, que a gente odeia, ela vai namorar comigo sim, se bobear vai casar também, se quiser. Se ela não quiser, ela não vai nem namorar, nem casar com você. Então, as músicas são sempre na voz ativa, né? Assim, porque a gente repete muito. Não, e repete muito, aquilo vira um mantra na cabeça da criança, na cabeça do jovem.
A gente precisa entender como é que é a constituição dos afetos, né? Quando você vai na psicanálise, você vai entender que isso tudo são afetos que estão transitando. Não é porque seu pai falou aquilo antigamente, não. Isso está no dia a dia de hoje. Isso continua te alimentando. Então, enquanto a gente não fizer um enfrentamento a esse tipo de cultura que está alimentando esse homem, né? Vai fazer uma crítica agora. Você vai assistir a Xuxa não, a Barbie. É isso. Tem todo um processo importante ali de crítica e tal, mas tem um homem ali que é o parceiro da Barbie. Esqueci o nome dele, não é o Ken, o outro. Tem um só, esqueci o nome dele. É um céu só, de linha. que é parceiro da Barbie e que ele é totalmente estigmatizado. Então, o filme mostra a Barbie, você pode ser uma feminista. Do lado da feminista, né, contra a feminista, vai ter um Ken, que é um cara que é totalmente machista e tal. E do lado da feminista vai ter um outro, que é esse que eu estou tentando lembrar o nome dele. Só que ele não aparece, ele não é visível, entendeu? É uma pessoa que ninguém quer ser. Então, um homem que vai ao cinema, ele prefere ser um Ken, por mais odiado que seja. E tem até uma coisa no filme que ele sai de linha, um boneco que saiu de linha, ele não é mais fabricado. Então, tem um recado sendo dado, né? Eu trabalhei muito a construção do homem misógino, que é o homem Bolsonaro, que é esse homem que ele está sempre disponível para o armamentismo, ele está sempre disponível para agressão, é o soldado perfeito, é o soldado que obedece, que trabalha na hierarquia. Ele se afirma a partir da violência. Ele se afirma a partir da violência. Então, a Bell Hooks vai trabalhar muito isso, né? Então, entender como que isso está em produção de série é fundamental para você poder cortar o ciclo. Como é que a escola, sem perceber, ela continua produzindo esse homem em série? E quando você diz assim, que homem é esse? Né? E aí você vai em Peter Gay, que ele vai falar do homem de avental. Século XVIII, a mulher lutando lá para poder ter direito a voto, e aparecem os homens que apoiavam as mulheres. E eles começam a aparecer nas capas de jornal e de revista como o homem de avental, que era o homem que apoiava a mulher como um estigma. Então, o homem que não é machista, ele está em desconstrução, ele começa a ser estereotipado. Visto como fraco. Como fraco, né? Que é a percepção de Luís XIV. Luís XIV era um bailarino que depois virou militar. Então, como bailarino, ele era o quê? Esse homem que não tinha esse processo de misoginia tão fortalecido que o balé trazia ele. Quando ele assume o poder, ele então mantém o andeó, né? A postura de bailarino, mas com uma arma na mão. E aí ele passa a ser esse outro homem, fecha as escolas de balé, tira os homens de balé, abre uma escola específica, fecha a escola não, abre uma escola específica onde as mulheres passam a ser protagonistas, diminui o valor do hora-aula do balé e os homens saem do balé, porque balé é coisa de bicha, é coisa de gay, e assumem as mulheres. E aí o estereótipo da bailarina puta, tem todo um processo histórico que a gente precisa entender para poder compreender esse homem em série que continua sendo produzido, que a gente precisa trabalhar para desconstruir. A gente falou desse espaço de denúncia, né, no Cinemarias, né, com ônibus. Você estava falando com a gente do trabalho do Fordan também em relação à construção de um aplicativo, né? Que é uma coisa nova. Isso, então. A gente, a partir dessa expertise, 18 anos de trabalho, 0 feminicídio, 0 morte de mulheres durante a pandemia, 0 morte de jovens, a gente entendeu que nós tínhamos uma expertise para produzir algo que fizesse um enfrentamento maior. Fizemos cartilha com o governo do estado, né, de acolhimento à mulher durante a pandemia, mas era um momento de pensar algo que fosse mais efetivo. Então, em 2022, final de 2022, outubro, a gente submeteu um projeto à FAPES, fomos aprovados, e aí 7 bolsistas de todas as áreas, de saúde, social e tecnologia, de comunicação, a Fernanda, jurídico, a doutora Lali, então 7 bolsistas, mais os que já trabalhavam no Fordan. Começamos, então, a produzir um aplicativo efetivo, essa palavra é muito importante para nós, para a denúncia da violência contra a mulher. Por que efetivo? Porque já existiam outros aplicativos que não funcionavam. Então, o aplicativo ele não é produzido é produzido com. Então, a gente sentou em roda de conversa com elas, que a gente acolhe todo sábado, estamos lá, levamos os meninos que trabalham com a parte de informática, escuta. Quando acontece a violência, a Ima diz, eu corro para o banheiro. E é lá no banheiro que eu faço a minha denúncia. Não consigo escrever uma linha, que eu estou tão nervosa e não escrevo direito na linha. Então, tem dispositivo de voz. O nosso aplicativo tem dispositivo de voz.
Outra coisa, na hora que você sofre a violência, você não consegue pegar um documento, protocolar, nada disso. Então, o aplicativo é um aplicativo amigo. Quando você abre, está escrito, você não está sozinho. Que é a frase mais necessária quando a mulher sofre violência. A gente testou isso, porque era o que elas falavam, quando a gente fazia. Que a gente, o projeto, ele é um projeto de pesquisa também. Então, tudo que a gente faz se transforma em pesquisa, em produto para a política pública. Quando a gente fez os boletins e escutou o que era fundamental para você durante a pandemia, por que as nossas mulheres, o índice de violência na pandemia não aumentou. Aí elas falaram, porque a gente não se sentia sozinha. A gente estava sempre no WhatsApp com vocês. Vocês iam na nossa casa entregar a cesta básica. Quem recebia a cesta básica era nós, as mulheres, não eram os homens. Então, isso não dava para eles a potência sobre nós. Então, elas iam colocando isso. Então, o aplicativo abre. Quando o aplicativo abre, com o dispositivo de voz, você vai botando seus dados. Então, seu nome, seu endereço, nome dos seus filhos, nome do seu companheiro, se você tiver, todos os dados que você precisará em caso de denúncia. Aí, no outro que você vai abrir, você tem as funções, por exemplo, de saber, eu sou uma mulher casada com um homem, mas eu tenho filho de um outro homem, né? Então, o que ele faz? Isso não é só na periferia, tem que parar de estigmatizar isso. Classe média também tem. Hoje em dia é muito comum, os dados mostram isso, a mulher ter filho de outros homens. Então, ela vai ali e solicita a pensão alimentícia. O aplicativo tem esse dispositivo, para solicitar a pensão alimentícia. Diante de uma violência, Vitor, com ela, com a vizinha dela, com a amiga dela, uma pessoa que está, por exemplo, no CRAS e recebe uma mulher e não precisa mandar para a delegacia, ela ali no CRAS, ela pega o aplicativo. E ali ela vai fazer o boletim de ocorrência, a solicitação de medida protetiva na hora. Isso vai para a Defensoria Pública, a Defensoria vai receber esses dados, vai registrar, vai entrar em contato com essa mulher e vai, então, solicitar a medida protetiva para ela e vai registrar o boletim de ocorrência. O boletim não vai para a Defensoria Pública, vai direto para a delegacia, como todo boletim faz, né? Então, a gente já tem. Aonde que está meio agarrado, Vitor? Quando a gente fala da questão de chamar a polícia. Então, nós já testamos, né? A chamar a polícia no Estado do Espírito Santo é difícil. Não só porque é periferia, a gente tem também acompanhado outros bairros. Então, aí nós temos um problema hoje, que é o teleflagrante, que a gente já denunciou na audiência pública da Irine, que é assim, você vai chamar a polícia, essa polícia vai demorar muito a chegar, mas ela vai chegar, a gente tem esperança que sim, antes que essa mulher morra, né? Muitas não chegam, os dados do feminicídio estão aí. Mas vamos supor que chegou e pegou essa mulher, vai levar essa mulher para a delegacia. Quando chega na delegacia, ela não tem um delegado de plantão, ela não tem um escrivão de plantão. Ela vai ter que esperar uma sala, abrir uma tela, para ela, então, ser atendida pela tela. Então, desumanizou o processo que já era desumano. Então, assim, isso é uma medida de contenção de despesa. Por quê? Se o nosso Estado recebeu verba federal para manter as delegacias abertas, é uma lei agora, manter as delegacias abertas durante 24 horas. Então, é um desvio. Um desvio de função na verba que foi destinada para proteção à mulher e acolhimento à vítima e enfrentamento à violência, para a compra de fuzis e outras coisas que não resolve o problema da violência, principalmente da violência contra a mulher. E assim, para fechar um pouco e trazendo uma coisa em comum. Sim, o lançamento do aplicativo. Sim. Quase esqueço. E aí, diante desse... E sim, não podemos deixar de falar. Como que esse aplicativo também ele chega? O Espírito Santo inteiro, Brasil, então, ele como teste, a gente, porque é um aplicativo que está fazendo a escuta. A gente foi no CRAS, né? Então, ele começa em São Pedro, onde é o lugar que a gente circula, entende como é que funciona a violência, a complexidade na educação, na saúde, no CAPS-PSI, em todos os lugares por onde a mulher que sofre violência circula, no CRANSV. E aí, depois disso, a gente, então, formata, entra em contato com a Defensoria Pública, entende como é que chega na Defensoria Pública, com o Ministério Público, como é que chega no Ministério Público. E aí, a gente, então, com a parceria da UNegro, um Fórum Nacional de Mulheres Negras, para dizer, é violência contra a mulher negra, então tem que ter também um diálogo importante, que palavras não podem ser usadas, entendeu? Tem todo esse cuidado. Quando a gente chega nesse impasse da questão da polícia, vamos ter que acionar, então, é uma parceria nacional. E aí a gente chega no Ministério de Igualdade Racial. Conversamos com a Ieda Leal, né, uma parceira maravilhosa,
E aí a gente expôs toda a problemática. Ela disse, Roseli, vamos lançar esse aplicativo em nível nacional. Então, ele vai ser lançado com o selo do Ministério de Igualdade Social. No dia 23 de setembro, estou dando aqui para você o spoiler, hein? Ao vivo, primeira mão. 23 de setembro, a gente fechou isso ontem, no Teatro da UFES, de 16 às 18h30, com a apresentação, inclusive, de espetáculo de cultura, trazendo as crianças, filhas das mulheres que sofrem violência, trazendo as mulheres, trazendo as denúncias em forma de espetáculo, de cultura, tudo isso dentro desse movimento. E qual o nome do aplicativo? Então, o aplicativo, inicialmente, ele tem o nome de aplicativo Fordam Mulheres. E quando ele for lançado em nível nacional, porque lançou no Espírito Santo, a gente começa, então, a trabalhar, que é a projeção que a Ieda Leal fez. Aí a gente vai pensar como é que vai repensando. Mas ele foi cadastrado como um documento na Universidade Técnico Científico como Fordam Mulheres. Eu tenho só uma dúvida. Vocês conseguem cruzar esses dados depois que a gente estava falando? Que, né, para passar por vários lugares e a gente conseguir chegar nessa... Isso é muito bacana. Quando a gente pensa aplicativo, primeira coisa, salvar vidas. Mas também é pensando no documento CNJ, que a gente não tem dados. Então, o aplicativo ele gera um banco de dados, muito importante. Existe um grupo de pesquisadores da universidade que está organizando esse dado. Esse dado vai ser gerenciado pela universidade. Então, a gente vai saber onde está essa mulher que está fazendo a denúncia, qual a cor dessa mulher, raça, que está solicitando medida protetiva, que hoje nós não temos, qual que é a sexualidade dessa mulher, né? Como que ela se autodeclara, etc. Para a gente poder entender qual a especificidade da violência e aí sim sentar com política pública e apresentar os dados e pensar melhor isso. Interessantíssimo. E assim, para fechar, eu queria trazer um pouco, né, de uma coisa que vocês trazem em comum, que é também o uso da cultura, né, como um elemento, né, para essas mulheres, para denúncia, para o fortalecimento delas em geral. Como é que vocês enxergam e que mecanismo vocês têm usado? Vou começar pela Júlia, para contar a experiência de Cine Marias. O Cine Marias ele é composto em duas ações. Tem a mostra e tem o lab, né, que geralmente ele acontece no primeiro semestre do ano. O lab, ele é para um processo de inscrição, a gente faz a divulgação e a gente atende prioritariamente a mulheres que passaram por uma situação de violência e que são de territórios vulnerabilizados. E elas vivem um lab que ele é híbrido, né, de formação e capacitação em audiovisual, que elas saem com uma formação técnica, noções do audiovisual realmente já prontas para o mercado de trabalho. E ali elas passam por aulas de roteiro, direção, e tem a parte presencial, que elas têm um contato físico com o equipamento, etc. Mas elas entendem ali, elas vivendo uma imersão, que são quase 23 dias, mais ou menos, de 15 a 23 dias, depende da edição, elas conversam entre elas criam rede de apoio, e também elas fabulam novos futuros. E elas saem com filme e poesia, já com portfólio, para poder voltar não voltar, né, mas acessar um outro mercado de trabalho que é majoritariamente dominado pelo público masculino, por homens, né. E na mostra a gente estreia os 3 filmes poesias que elas produzem a cada ano, né, cada edição do Lab que a gente faz. Esse ano a gente vai ter 4, porque a gente fez também uma edição em Aracruz no início do ano, né, que é um território que também precisa de uma atenção bem redobrada, e a gente traz elas já com, né, sobre isso que eu falei, sobre esse portfólio profissional mesmo, e trazendo novos caminhos para essa fabulação de futuro que elas possam fazer a partir disso. No caso do Fordam, né, a gente está, como eu falei, na periferia e na universidade. Então, na periferia, a gente tem lá as aulas de balé para as crianças terem acesso a uma cultura que geralmente é uma cultura mais elitizada, mas elas também fazem outras aulas. Tem o reforço escolar, porque a gente entendeu, a partir de dados, que muitas das crianças que permanecem na violência, ela tem pouca escolaridade, isso é um dado importante também. Tem um projeto dentro, né, que é o Alice Study, que é botar as nossas mulheres, voltarem as nossas mulheres para a escola, para estudar, para fazer curso técnico.
Ali dentro, a gente tem uma coisa que é muito bacana da saúde, que a mulher, quando ela sofre violência, ela não gosta do toque, porque ela fica, né, com essa sensação. Então, nós temos um grupo da saúde que fica responsável de todo sábado fazer ali massagem relaxante, para que essa mulher possa pensar que existe um outro toque, mas não sei se todo mundo sabe, mas quando você faz drenagem linfática, você tira muito do ódio que fica retido no seu organismo. Isso também dá uma certa tranquilidade para as nossas mulheres. E outras coisas, aula de violão, etc. Quando a gente chega na universidade, nós temos o LIDA, que é um laboratório instrumental de dança. Então, a minha disciplina na UFES também é dança. Eu trabalho no curso de Educação Física também com a disciplina de dança. E lá a gente tem, às terças-feiras, as oficinas que trabalham com a formação das pessoas. E, a partir disso, a gente monta espetáculos de dança para botar nos palcos essa denúncia da violência, né, contra a mulher, contra a criança negra. Não é só a violência contra a mulher que a gente leva aos espetáculos. Já apresentamos no Rio de Janeiro, em vários lugares na universidade, quando tem eventos a gente apresenta, para poder pensar como que a cultura ela abre diálogos, Vitor. A nossa perspectiva, a primeira apresentação que a gente fez tem muitos anos, a gente percebeu isso. Teve um evento de reitores na universidade, e aí a ProEx, né, que é nosso programa de extensão também, nos convidou para fazer um espetáculo lá. E a gente fazia um espetáculo contra a redução da maioridade penal, que na época tinha uma discussão grande e tal. Então a gente começava com o samba de gafieira, que era do Elis Regina, que caía à tarde feito um viaduto. Então a gente estava ali fazendo uma denúncia, como que essa questão da polícia ela precisa ser melhor vista, como questão dos direitos humanos, quando existe alguém preso, precisa melhor visto. Então, os nossos espetáculos são isso. A gente começa a apresentação, abrindo diálogo, colocando questões que na fala pode ser mais grosseira, mas que o espetáculo, que a cultura tem a capacidade de dar o seu recado de uma forma impactante também, porque durante o espetáculo a gente fala dados da violência, a gente mostra como é que... E eu acho que um destaque nosso é o espetáculo Picasso, né, que a gente trabalha com aquela coisa do Picasso, que é a Guernica, que é as maquetes, né, o bombardeio que aconteceu, e que a gente fez uma releitura que é o homem criativo intervendo na violência, onde a gente mostra desde a questão do Nordeste com o Luiz Gonzaga, o forró, a questão do descaso, né, com o Nordeste, até a chacina da Candelária, com os meninos que foram assassinados, a organização da favela com a Dorilã Barbosa, aquela música, né, saudosa Maloca, então todo esse movimento. Bacana, gente. Muito obrigado, Roseli Pires, Júlia Brahim. Essa foi mais uma entrevista do século, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã, Elmer aqui nos bastidores. A gente volta em breve aí, né, com a entrevista do século semanal, né, toda quarta-feira, 18h30, está no ar. E também outros programas, né, no canal do YouTube, podcast. Então siga aí os canais do Século Diário e também acesse o site com notícias diárias, análises, informações, que é o seculodiario.com.br. Reforçar então o convite também para participar do Cinemarias, né, de 31 de agosto a 2 de setembro de 2023, @Cinemarias no Instagram. Nossa programação geral está lá. Toda a programação, muita coisa legal, não é só essa mesa, tem outras mesas muito interessantes, então... Queria também, rapidinho, a gente tem agora, sábado, no Centro de Educação Física, no auditório, 9h da manhã, às 12h, um encontro com as mulheres negras capixabas para fazer uma pré-apresentação do aplicativo. Então, a gente vai submeter a elas a escuta e pensar com elas essa recepção do Ministério de Igualdade Racial, apresentando o aplicativo, entendendo como é que isso vai se dar a partir do planejamento. Perfeito. Então tá. A gente se vê em breve. Até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.